Paz e aos para os irmãos. Bom, irmãos, nessa live que nós vamos estar fazendo hoje, eu gostaria de falar novamente sobre a visão da era e a obra da restauração. Por que eu estou trazendo esse tema novamente? Porque uma vez que nós entendemos o que é a visão da era e a obra da restauração, nós sabemos aonde nós nos encontramos hoje. Nós vamos entender que nós não fazemos parte do cristianismo. Nós não fazemos parte desse sistema babilônico que está aí hoje. Então, para nós entendermos aonde nós nos encontramos hoje, nós temos que entender a visão da era e a obra da restauração que o Eterno está fazendo agora na nossa época. Tem muitas pessoas aí, muitos pastores, muitos líderes aí, que falam sobre a visão da era e falam sobre a obra da restauração. Porém, eles não estão na visão da era e não estão restaurando nada. Eles estão simplesmente pregando aquilo que eles aprenderam no cristianismo corrompido, pregando aquilo que eles aprenderam da Igreja Católica. Então, a obra da restauração do Eterno, ela é totalmente fora do que a Igreja Católica ensina. Ela está fora da Babilônia. Então, hoje eu quero trazer mais uma vez para os irmãos esse entendimento. A visão da era e a obra da restauração. Essas duas questões, elas são magníficas. Por quê? Porque o servo do Eterno, ele tem que andar de acordo com a visão da era, de acordo com a visão que o Eterno está dando para a sua época. No livro de Atos, capítulo 26, versículo 19, eu vou estar lendo o versículo aqui. Se alguém quiser acompanhar na sua casa aí. Atos 26, versículo 19. Deixa eu pegar a passagem aqui. Atos 26, versículo 19, diz assim: portanto, rei Agripa, não desobedeci à visão celestial. Na Bíblia de Jerusalém vai dizer: não fui desleal à visão celeste. Foi quando Yauxa apareceu para Paulo, para Shaul, e chamou ele para poder levar o seu nome perante as nações. E aí, quando o apóstolo Paulo estava ali, o apóstolo Shaul estava pregando ali para o rei Agripa, ele falou: eu não fui desleal à visão que eu tive. Eu permaneci firme naquilo que foi me mostrado. Tudo que foi me revelado, eu passei, eu levei perante a igreja, eu levei perante as nações. Então, o que acontece? Paulo, ele era direcionado pela visão da era. A visão da era que ele teve. E Yauxa revelou tudo para ele, apareceu para ele e revelou todo o evangelho que ainda não tinha se completado. Então, irmãos, para nós entendermos aonde nós estamos hoje, nós temos que conhecer a visão da era e a obra da restauração que o Eterno está fazendo agora na nossa época. A capa aí que eu escolhi o título, se você não quiser aproximar aí, isso aí é os fariseus, a igreja dos apóstolos batendo de frente com os fariseus. Por quê? Porque a era da lei ali já havia passado. Quem estava com a visão da era agora eram os apóstolos. Eles é que estavam pregando a visão que o Eterno tinha para aquela era. Então nós vamos falar sobre isso aí. Então, irmãos, o que acontece? O Eterno Yahweh, ele vai revelando a sua palavra aos poucos. Ele começou a levantar homens vencedores desde a época de Adão. De Adão nasceu Abel. Dali para cá, o Eterno vem levantando vencedores. Só que dali para cá, o Eterno vem revelando a sua palavra aos poucos. Para cada era, ele dava um pouco de revelação. A visão ampliava mais. Para cada era, o Eterno revelava mais um pouco da sua palavra profética. Por exemplo, Abel, na sua época, o Eterno levantou ele. Ele é quem tinha a visão da era para aquela época. Eu já falei nisso sobre os vídeos, mas tem pessoas que ainda não viu. E de repente, também, nós vamos estendendo isso aqui, podemos fazer a parte 1, parte 2, porque isso aqui não tem fim. A palavra do Eterno, ela não tem fim. Então, o que acontece, irmão? Nasceu Abel e Caim. Caim nem se conta, que Caim era ímpio. Caim não tinha visão alguma. Caim lavrou a terra lá e foi lá e ofereceu os seus frutos ali da terra dele ali, deu o melhor da sua terra para o Eterno rejeitou. Por quê? Porque ele não estava servindo a Yahweh de acordo com a visão para aquela era. Abel já ganhou a revelação da visão da era, que ele teria que sacrificar um cordeiro se ele quisesse chegar perante Yahweh. Para ele ser aceito diante do Eterno, ele teria que levar um cordeiro e sacrificar ele perante o Eterno. Aí o Eterno agradou do seu sacrifício. Por quê? Porque ele seguiu a visão que o Eterno deu para o seu pai, Adão.
E ele continuou com aquela visão. Então, Abel estava com a visão da era. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 4. Depois veio Enos. Enos ganhou mais da revelação do Eterno. O Eterno revelou algo a mais para ele. O Eterno mostrou para ele que ele precisava invocar o seu nome. Por isso que o nome Enos significa fraco, frágil. E aí você vai no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Ali diz que Enos passou a invocar o nome de Yahweh. E aí depois de Enos veio Enoque. Enoque era um homem que andava na presença do Eterno. Então o Eterno foi levantando um após o outro. Cada um tinha visão para a sua época, para a sua era. O Eterno nunca deixou a humanidade nas escuras, nunca deixou o seu povo na escura. Ele sempre trazia pessoas que tinham a visão, a palavra profética para aquela era, para que as demais pessoas entendessem como servir o Eterno de uma maneira corretamente naquela época. Depois de Enoque, o Eterno levantou Noé, deu para ele a visão para aquela era. Daqui a pouco nós vamos falar novamente sobre Noé. Então Noé tinha a visão para aquela era. E Noé não deixou as outras visões, as outras revelações para trás, não. Noé continuou sacrificando o cordeiro, porque ele aprendeu lá com Adão, Abel aprendeu com Adão, Enos aprendeu com Abel, porém, Enos ganhou uma revelação a mais, que agora tinha que invocar. Agora vem Noé agora aprende que tem que invocar e tem que continuar sacrificando o cordeiro. Aí depois chega ali Abraão parou de invocar? Não, se você ler Gênesis 26, versículo 25, fala que Abraão ergueu um altar e invocou o nome de Yahweh. Por quê? Porque a revelação chegou até ele. A revelação de se invocar o nome. Abraão sacrificou um cordeiro que ele entendeu que essa revelação já tinha sido dada a Adão, já tinha sido dada a Abel, a Noé, chegou a sua vez. Porém, ele também entendeu que Enos ganhou algo a mais do que Abel. Enos entendeu que tinha que invocar o nome do Eterno. E aí vai vindo, chega de Moisés, e vai vindo Josué, Davi, todos invocavam. Se você ler o livro de Salmos, fala que Davi invocava o nome do Eterno, Moisés invocava o nome do Eterno, todos eles invocavam o nome de Yahweh, até chegar no apóstolo Paulo, depois chegou Yahweh, depois chegou João Batista e Yahweh, depois chegou Paulo, Shaul. Shaul parou de invocar o nome? Não. Até no Novo Testamento, a revelação ela vem sendo amplificada. Então, quando chega no Novo Testamento, Paulo, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, Paulo ensina a igreja a invocar o nome do Mashiach. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 2 e 9, você vai ver a igreja que invocava o nome de Yahweh. Então, tudo foi revelado aos poucos. Paulo só não sacrificava porque a revelação foi mais ampla. E Yahweh veio e cumpriu o sacrifício do cordeiro. Então, não precisava sacrificar mais. Mas ele entendeu tudo, que tudo ali, no Velho Testamento, ali, algumas coisas eram sombras, mas outras coisas permaneceram. E a igreja vem seguindo lá de trás. A revelação foi ampliando até se tornar uma realidade total no Novo Testamento. Então, a revelação que o Eterno deu para os seus ministros de cada era, hoje nós podemos falar mensageiros de cada era, cada revelação que o Eterno ia dando, ia acrescentando mais. Por quê? Porque o Eterno queria completar a revelação plena, até chegar naquele que ia ganhar a revelação plena. Quem seria essa pessoa? O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro da era da igreja de Éfeso. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Eu vou ler o versículo, e aí os irmãos vão entender o que eu estou falando. Colossenses, capítulo 1, versículo 25. O irmão tem até aí, eu mandei um print para ele, vou colocar algumas traduções diferentes para os irmãos verem o que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul fala. Colossenses, capítulo 1, versículo 25. Aí, o irmão pode aproximar aí. Ele diz assim, o versículo 25 diz assim, da qual me tornei servo, de acordo com a convocação do Criador. Alguma tradução vai falar, da qual me tornei ministro, de acordo com a convocação do Criador. E me foi ortogado para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Yahweh. Outra tradução. Assim diz. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Ele me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão,
que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Na Bíblia, nessa outra aqui está assim: tornei-me ministro dessa igreja, do corpo do Mashiach, da igreja. Ele falou, me tornei ministro da igreja, de acordo com a responsabilidade que me foi dada pelo Criador, para o benefício de vocês, de pregar plenamente a palavra do Criador. Essas outras traduções falam de modo completo a mensagem dele. Por que ele falou de modo completo? Porque ele ganhou toda a revelação. Ela fechou nele. Tudo que vem lá de Gênesis, Adão, Abel, Enos, vai vindo ali, ó, Noé, até chegar no apóstolo Shaul. Ele ganhou a revelação plena da palavra do Eterno. Então, ele completou tudo. Por isso que tudo que ele escreveu aqui está lá no Apocalipse. Ele fala que é uma igreja em cada cidade. Lá no Apocalipse confirma. Ele fala da edificação da igreja. No Apocalipse também fala da edificação da nova Jerusalém, em Al-Shalom. Então, Paulo, o apóstolo Shaul, ele ganhou a revelação plena de toda a revelação de Yahweh. Ela fechou nele. Por isso que ele falou, o Eterno me levantou como ministro para completar toda a sua revelação. Por isso que ele escreveu a maioria das cartas, tudo foi escrito por ele. Ele trouxe todas as revelações. Ele era o mensageiro, o ministro da era de Éfeso. Está aqui. Da igreja que durou do ano 53 ao ano 170. Por isso que no livro de Gálatas, olha o que está escrito aqui. Gálatas, deixa eu pegar aqui. Gálatas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: com efeito, eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas mediante revelação de Yahushua Mashiach. O Eterno, por meio de Yahushua, revelou para Paulo todas as verdades que ele escreveu nas suas epístolas. Então, ele foi o mensageiro, o primeiro mensageiro da igreja. Por isso que ele falou, Yahushua me levantou como ministro dessa igreja. Ele era o ministro da igreja naquela era. E nenhum dos apóstolos se atreveu a bater de frente com ele, a não ser Tiago, mas quebrou a cara. O próprio apóstolo Pedro reconheceu, falou, Paulo, as suas epístolas é difícil de compreender. Por quê? Porque tem que ser através do Espírito do Eterno. Então, Shaul foi levantado para levar o nome do Mashiach, para sofrer pelo nome do Mashiach e para pregar o evangelho a todas as nações. É tanto que, quando você olha essa questão, eu estou falando aqui no livro eu já falei sobre isso, sobre os mensageiros de cada uma das eras, daqui a pouco eu vou falar sobre isso novamente, porque tem que falar, porque senão nós não vamos entender aonde nós estamos. Nós estamos aqui, ó, na era de Filadélfia. Nenhuma denominação na Terra tem moral para falar que está na era de Filadélfia, a não ser os vencedores, a não ser a igreja fiel, o filho varão, a não ser aqueles que saíram do sistema. Todos aqueles que congregam em uma denominação evangélica que faz parte do catolicismo romano, está fora, não faz parte da era de Filadélfia, não faz parte dessa era, e essa era aqui é a era do arrebatamento. Então, o que acontece? Paulo Shaul foi levantado para ser o mensageiro da era de Éfeso. Por isso que fala, o mensageiro da era de Éfeso. Yahushua falou. Ele estava falando para Paulo, para Shaul, a igreja amada. Éfeso significa amada. Ela sofreu perseguições e pregou corretamente porque Paulo estava vivo e ministrando para eles. Então, o que acontece? Shaul, quando você lê 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11, ele fala assim, ó, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado, o qual é Yahushua, o Mashiach. E ele falou, e eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. E ele se auto-intitulou sábio arquiteto, porque eu sabia que o Eterno tinha levantado ele para lançar o fundamento. O fundamento, ele falou, é Yahushua, ninguém pode pôr outro nome além daquele que já está colocado. Então, o que acontece, irmãos? Aí vem a confirmação. Atos, capítulo 9, versículo 15, 18, e Yahushua fala, eu escolhi ele para levar o meu nome, o fundamento da igreja. É o nome de Yahushua. Então, Shaul foi levantado por ele. Então, Shaul, o que acontece? Nós temos que voltar lá atrás e ver o que Shaul pregava. Eu não tenho que ver o que Valdomiro está pregando, o que R.S. Soares está pregando, o que Edir Macedo está pregando. Eu não tenho que ver o que esses líderes estão pregando, não. Eu tenho que ver o que Paulo pregou, o que Shaul pregou.
E eu tenho que ver isso através das Escrituras. E para mim ver isso, eu tenho que tirar vários fermentos que a Igreja Católica colocou dentro das Escrituras. Entendeu, irmãos? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Presta atenção. Então, veja bem. Shaul pregou trindade? Paulo pregou que existia uma trindade? Nunca. Shaul pregou que o Criador é um. Essa visão, ela vem lá do Velho Testamento, ela vem seguindo. Lá, Deuteronômio fala, Yahweh é um. Deus do Velho Testamento está pregando. Isaías 45 fala, eu sou Yahweh. Eu sou o Criador o Altíssimo. Não existe outro além de mim. Está lá no livro de Isaías, está no livro de Êxodo, está no livro de Levítico. Todo lado. É tanto os fariseus bateu de frente com Yahweh, falou, qual que é o maior mandamento? Yahweh falou, o Altíssimo é um e não existe outro além dele. Então eles viram e falaram assim, você está de parabéns, você ensinou corretamente. Se existisse uma trindade, Yahweh falava, eu e o Pai formamos um Deus só. Não, ele falou, ele lá é o único, ele é o supremo, ele é o todo-poderoso. Não existe ninguém semelhante a ele. Ele é o magnífico. Então Yahweh ensinou que o Pai dele é o todo-poderoso. Ele falou, vocês verão o Filho do Homem à direita do todo-poderoso. Ele mostra que o Pai dele não era só poderoso, não. Ele é o todo-poderoso e está acima de tudo. E aí Paulo aprendeu, Shaul aprendeu, ganhou a visão, veio trazendo isso. Se você ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, ele fala, para muitos aí existem muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós existe um só Altíssimo, o Pai, e um só Rei, Yahshua o Machia. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 6. Então ele ensinou um só, ele não ensinou uma trindade. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele fala, devemos todos chegar ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Altíssimo e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahshua, o homem. Então ele mostrou que quem é o Altíssimo Supremo é o Pai. Quando você lê no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5 ao 6, ele fala a mesma coisa. Há um só corpo, há um só Espírito, há um só Rei, Yahshua Machia, e um só Criador, que está sobre todos e em todos, o Pai. O Pai é o Supremo. Então, Paulo, Shaul, ele sempre ensinou que só existe um Criador, um só Altíssimo. Não existe três. Mas o cristianismo prega três. Então, Shaul veio ensinando todas essas questões. Aí, o que acontece? Daqui a pouco eu vou chegar na questão do fermento que a Igreja Católica ela fez para arrebentar com a palavra do Eterno. Ela chocou esse fermento, mudou traduções, fez um regaço. Se você pegar o livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, se você ler numa tradução corrompida, numa tradução igual essa Almeida, você vai achar que lá está falando. Se o irmão achar depois na tela aí essas passagens de Tito 2, 13, o irmão pode colocar na tela aí. Tem até os rodapés de algumas bíblias, o irmão pode pôr que eu vou comentando. Que eu mandei para o irmão aí. Então, o que acontece? O livro de Tito, capítulo 2, versículo 13, não está falando que o Filho é Deus, igual está falando nessa Almeida. Não está falando que ele é o Altíssimo, que ele é o Criador, que ele é Deus, igual está falando nessa aqui, não. Ele está falando mais ou menos tipo essa aqui. Deixa eu ler aqui. Aí, ó, irmão, pode aproximar. Esse é o rodapé de uma Bíblia Almeida. Mostrando outra tradução, ó. O qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Outra tradução possível, que é a correta. Louvado para sempre seja o Criador, que está sobre todas as coisas. Tá vendo? Então, a outra tradução joga para cima do Pai, mostrando que ele é o Criador. Isso tudo aí foi Paulo, Shaul, que escreveu. Só que Shaul nunca chamou o Filho de Altíssimo, de Deus, de Criador. Não. Ele mostrava que o Pai é o Altíssimo. Ele é que é o Supremo. Todas as traduções que faz isso é deturbando para colocar a igreja debaixo de idolatria. Aí, aproxima aí. Ó, de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Tá vendo aí como é que essa aí agora já... o rodapé da Bíblia Jerusalém aí agora traduziu corretamente, só faltou tirar esses nomes pagãos. Ó, do nosso Altíssimo e do Salvador Yahshua Machia. Aí estaria 100%, tá vendo? Mas aí você já tá vendo que ele tá falando do Pai. Ele não tá chamando o Filho de Deus. Quem fez isso foi a Igreja Católica, para poder arrebentar com tudo e colocar as pessoas debaixo de idolatria, adorando uma trindade e adorando o Deus homem de Roma, Jesus Cristo. Então, vou pegar uma outra tradução aqui, uma exposição. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Fala assim, ele subsistindo na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Aí os pastores falam, ó, ele era Deus lá.
aí se tornou homem e veio na terra. Ele subsistindo, a tradução mais correta seria ele subsistindo na forma divina, na forma de um ser celeste. Não teve como usurpação o ser igual ao Pai. Ele nunca quis ser igual ao Pai. Quem tentou ser igual ao Pai foi Satanás, que quis ser igual ao Criador, que está lá no livro de Isaías. Por isso, no livro de Salmos, fala que sobre as nuvens não tem ninguém semelhante ao Altíssimo. Não tem ninguém que é poderoso, todo poderoso igual a ele. Então, essa tradução de Filipenses, na Bíblia de Jerusalém, eu tenho aqui na Bíblia de Jerusalém, fala assim, ele subsistindo na forma divina, ele possuindo a natureza divina, alguma tradução vai falar. Não teve como usurpação o ser igual ao Pai. Por quê? Porque ele era um ser celeste. Então, se pelo menos eles traduzissem com a letra Deus minúsculo, igual está na Bíblia de Jerusalém, eu não sei se eu mandei para o irmão a foto aí, ele sendo um Deus, pelo menos com letra minúscula, ficaria mais fácil das pessoas entenderem. Por quê? Porque ao chance de vir à Terra, se eu disser para os irmãos assim, vou pegar aqui a tradução Almeida, ele era um Deus, ou seja, ele era um ser celestial, porque um ser celestial é um Deus. Estou tentando trazer para os irmãos a simplificação. Eu sei que a palavra Deus vem de Zeus. Eu estou tentando simplificar para os irmãos entenderem. Então, o que acontece? Por exemplo, Satanás. A Escritura diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás é o Deus deste século. Por quê? Porque ele é um ser celestial. Os anjos na Bíblia Almeida, se você pegar na Bíblia Almeida, e for lá no Salmos, capítulo 8, no Salmos 97, versículo 7, fala assim, que os deuses prostrem-se diante dele. Fala que para os deuses prostrar diante de Yahshua. Salmos 97, versículo 7. Só que quando você vai no livro de Hebreus, fala assim, e todos os anjos prostrem-se diante dele. Por quê? Porque a palavra Deus é um ser celestial. E todos os seres celestiais